Aula 1, Cinemática. Pessoal, nessa aula nós vamos fazer uma introdução ao curso de Cinemática. Fique bastante atento e tome nota que existem termos que parecem sinônimos, mas não são, ok? Alunos do Gabaritando, sejam bem-vindos novamente. Vamos dar início ao nosso curso de Cinemática, ok? Para entender cinemática, a gente precisa rever alguns conceitos básicos e definições importantes para o estudo do movimento. A primeira coisa que a gente precisa definir na aula de hoje é o que é movimento. Quando a gente fala de movimento, significa que a gente está analisando a mudança de posição de um certo corpo em relação a um certo referencial. E o que seria um referencial? Referencial pode ser um corpo, um objeto, um ponto que serve como um ponto de partida para o estudo do movimento de um corpo. Quando a gente vai analisar o movimento de um corpo, é importante que a gente represente um local. Esse local geométrico no qual a gente vai colocar o corpo em movimento, a gente chama de trajetória, que vocês podem observar na figura, aparecendo aqui com um segmento. Pode ser uma reta, pode ser uma curva. Isso representa uma trajetória que vai ser o nosso local geométrico no qual o corpo vai se movimentar, ok? Depois disso, é importante que a gente oriente essa trajetória. A orientação da trajetória ela é representada por uma seta, um segmento de seta que vai indicar para onde os valores numéricos estão aumentando, como vocês podem ver aí na imagem, em destaque a ponta da seta indicando o sentido para o qual os valores numéricos irão aumentar. Na sequência, nessa trajetória, é importante a gente colocar a posição, também conhecida como espaço, que a gente vai representar pela letra S do inglês space, que vai indicar o local ocupado pelo corpo em uma certa trajetória. Esse local ele é representado por placas com valores numéricos. Por exemplo, eu estou colocando uma trajetória para vocês, cuja unidade de medida vai ser o metro. Eu estou colocando aqui o valor 0. Esse valor 0 a gente chama de origem, ele que vai indicar a posição inicial para a gente começar a contar o espaço. De acordo com a nossa orientação, eu estou orientando a trajetória para a direita, então à direita do 0 nós teremos os valores aumentando e à esquerda do 0 nós teremos os valores diminuindo. Isso é uma representação. Se eu tivesse por acaso orientado a trajetória no sentido contrário, nós teríamos à esquerda os valores positivos e à direita os valores negativos. O padrão normalmente é orientar a trajetória para a nossa direita. Vamos tentar entender melhor como é que funciona essa questão de referencial de movimento. Por exemplo, se vocês observarem a figura, vocês vão ver aqui que eu estou repetindo a nossa trajetória com a nossa posição inicial 0. Existe um espaço aqui que eu estou representando com o valor de menos 5 metros e o outro espaço que eu estou representando com o valor de 10 metros. Se nessa trajetória a gente colocasse um corpo aqui, representando a posição desse corpo. Então imagine que eu tenho um corpo aqui na posição menos 5 e eu tenho o mesmo corpo num instante diferente na posição 0, ok? Então imagina que essa aqui seria a nossa primeira fotografia, quando t é igual a 0, e essa seria uma segunda fotografia num tempo t' qualquer, certo? E aí eu pergunto para você assim, observando a posição do corpo, posição 1 e a nossa posição 2, você tem que inicialmente o nosso corpo está na posição menos 5, essa posição a gente chama de posição inicial, espaço inicial, e no tempo final, que é o t', ele ocupa a posição 0, né? Então o correto seria a gente colocar aqui como referência para a gente essa posição. Então a gente marca essa posição como posição inicial igual a menos 5, que é a posição ocupada inicialmente pelo nosso corpo, e a posição final, que a gente chama simplesmente de S, que seria o nosso 0, ok? E aí a gente tem que tomar bastante cuidado, porque quando a gente vai trabalhar com essa parte de posição, existem dois termos que podem confundir um pouco a gente, que é o conceito de deslocamento e distância percorrida. Quando a gente olha a imagem, a gente percebe que o corpo inicialmente está na posição menos 5 e na posição final 0. E aí eu poderia perguntar para vocês assim, quanto que esse corpo andou? Aí você olha para a figura e fala, ele saiu do menos 5 para o 0, então ele andou 5 metros. Só que isso não é verdade. O que eu estou te dando aqui é como se fosse uma fotografia. No primeiro momento, você tirou uma foto e viu o corpo na posição menos 5. No segundo momento, nós tiramos uma foto e vimos o corpo na posição 0. Você não pode, através de uma fotografia, dizer o quanto o corpo andou. É um negócio meio absurdo. É como se eu colocasse meu carro na garagem, fosse dormir, alguém fosse lá, pegasse meu carro, andasse, aí no outro dia eu acordo, vejo meu carro novamente na garagem e falo que ninguém andou com o carro. Eu estou afirmando isso através de duas imagens que eu estou vendo.
Então, para poder descrever o movimento, eu preciso, como seria necessário, um vídeo do movimento, né? Então, por exemplo, se nós estivéssemos observando esse corpo ao longo da posição menos 5 até a posição 0, eu poderia falar assim, ó, esse corpo saiu no instante 0 da posição menos 5 e no instante T' chegou na posição 0. Então, aqui nesse exemplo, é correto dizer que esse corpo andou 5 metros. Mas eu poderia ter dado um exemplo um pouquinho mais completo para vocês e ter dado a seguinte figura. Imagine vocês que o mesmo corpo saiu da posição menos 5, passou aqui pela posição 0, foi até a posição 10 e voltou para a nossa posição 0. Então ele fez um zigue-zague, ele foi e voltou. Então eu teria novamente, de acordo com a figura, que a posição inicial seria o menos 5, a posição final seria o nosso 0. E aí, do ponto de vista físico, nós teríamos que o deslocamento sofrido por esse corpo, o deslocamento a gente chama de ΔS, o ΔS, o que ele indica para a gente? A posição final menos a nossa posição inicial. Quando eu olho para a nossa posição final e a nossa posição inicial, o que eu vejo? Que no final o corpo está na posição 0 e no início ele estava na posição menos 5. Então eu tenho um ΔS que vai ser 0 menos 5, que vai dar um valor positivo aqui de mais 5. Ele sofreu um deslocamento de mais 5. Enquanto que a minha distância percorrida, quando a gente observa o filme inteiro, ele saiu do menos 5, foi até o 0, então ele andou 5 metros. Depois ele saiu do 0 e foi até o 10 metros, ele andou mais 10 metros, totalizando 15 metros. E ele retoma para o 0, andando num total aqui de 25 metros. Né? Então nós temos que a distância percorrida pelo veículo, pelo corpo que nós estamos analisando, foi um valor de 25 metros. Percebam que aqui é importante a gente diferenciar o conceito de deslocamento do conceito de distância. Né? Quando a gente fala de distância, nós vamos estar indicando quanto, de fato, um corpo percorreu num certo intervalo de tempo. E deslocamento simplesmente vai indicar para a gente a variação dessa posição em um certo intervalo de tempo. Então, observem que aqui a gente teve um deslocamento de 5 metros e uma distância percorrida de 25 metros. Se eu tivesse mostrado apenas as duas fotografias iniciais, indicando que o corpo estava inicialmente na posição menos 5 e na sequência na posição 0, nós não teríamos essas informações. A gente teria a sensação de que o corpo teria andado apenas 5 metros. E quando eu mostro todo o movimento, eu posso perceber aqui, pela análise do movimento, que a distância percorrida foi muito maior do que o nosso deslocamento. Tudo bem? Para reforçar esse conceito, a gente pode voltar aqui e fazer um contra-exemplo, né? Ao invés da gente fazer uma análise do movimento como a gente fez, eu venho aqui e vou colocar uma segunda situação representada por uma outra bolinha. Imagina que o nosso corpo agora é o amarelinho, exemplo 2, e ele está na nossa posição inicial aqui, que eu vou chamar de 10 metros. Então essa aqui seria a nossa posição inicial, que corresponde aos 10 metros. E aí eu colocaria o nosso corpo aqui, novamente, na posição 0. Então essa aqui seria a nossa posição final, que eu estou representando aqui pelo 0. Ok? De novo, se eu perguntasse para vocês assim, quanto que foi o nosso deslocamento? Aí você fala assim, deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Então, pelo que a gente acabou de ver aqui, nós temos que o nosso ΔS é a posição final menos a nossa posição inicial. Uma vez que a gente tem que o ΔS é a nossa posição final menos a nossa posição inicial, a gente pode pegar os valores que nós temos na figura, né? Eu estou aproveitando aqui o nosso ΔS da figura para a gente complementar aqui. E aí o que nós temos? A posição final do nosso corpo é o 0, enquanto a posição inicial agora é um valor positivo de 10 metros, ok? E aí nós teríamos um deslocamento aqui de menos 10. Esse seria o nosso valor. Deslocamento de 10 metros, indicando aqui um deslocamento contrário à orientação da trajetória. Se nós fôssemos analisar o movimento, e aí, novamente, eu poderia pegar aqui e representar isso por uma trajetória. Imagina que o nosso corpo saiu da posição 10, se deslocou até a posição menos 5 e voltou, chegando aqui no final na posição 0. Então, a linha amarela representa um filme, indicando o que aconteceu com o corpo durante todo o movimento.
Ele saiu da posição 10, foi até a posição menos 5 e voltou aqui até a posição 0. Portanto, se a gente fosse falar qual foi a distância percorrida desse corpo, na situação amarela, que seria a situação 2, representada pela cor amarela, ele saiu do 10, foi até o 0, portanto ele andou 10 metros. E aí ele andou até a posição menos 5, totalizando 15 metros, e aí ele voltando aqui para o 0, ele anda mais 5 metros, totalizando 20 metros de distância percorrida. Então percebam que nesses dois exemplos, no primeiro exemplo, nós tivemos um deslocamento positivo, enquanto que no segundo exemplo nós tivemos um deslocamento negativo, né? E aí a gente percebe algumas coisas que a gente pode destacar aqui no slide seguinte. Existe uma diferença entre deslocamento e distância percorrida. E a gente precisa ter a sacada de qual é essa diferença. ΔS, que vai indicar para a gente uma variação de posição, e distância percorrida, que vai indicar para a gente o quanto de fato um corpo percorreu numa certa trajetória. Então, o deslocamento sempre será calculado pela variação do espaço. Esse delta em física, sempre que ele aparecer, significa variação, que vai ser sempre algo final menos algo inicial, no caso aqui seria espaço final menos espaço inicial, enquanto que a nossa distância percorrida indica o quanto de fato o corpo andou em um certo local, né? Observem pelos exemplos anteriores que a nossa distância percorrida sempre será um valor positivo. Não existe distância percorrida com valor negativo. Sempre vai ser um valor maior do que 0. Vi de exemplo o odômetro dos carros, né? O carro nunca vai marcar uma quilometragem negativa. Independente do carro estar andando para frente ou para trás, de marcha ré, ele sempre vai aumentar a sua quilometragem. Ele nunca vai diminuir a sua quilometragem. Enquanto o ΔS ele pode assumir valores positivos e valores negativos, como nós vimos no exemplo anterior. Ele pode assumir valores positivos ou negativos. O que significa um valor de deslocamento positivo e o que significa um valor de deslocamento negativo? Quando a gente fala de um ΔS positivo, você pode pensar, significa que ele está andando a favor da trajetória. Mas a gente percebeu que no primeiro exemplo, o corpo saiu da posição menos 5, foi até a posição 10 e voltou para a posição 0. Então ele andou a favor da trajetória em alguns momentos, e em alguns momentos ele andou contra a orientação da trajetória. Então é importante a gente perceber que esse ΔS positivo indica um movimento predominantemente a favor da trajetória. Predominantemente a favor da trajetória. Tá? Então cuidado para não achar que é um movimento exclusivamente a favor da trajetória. Ele é predominantemente a favor da trajetória. Um ΔS negativo significa que o movimento foi predominantemente contra a orientação da nossa trajetória. Contra a orientação da nossa trajetória. Tudo bem? Então aqui é importante a gente pensar na orientação da trajetória para poder fazer essa análise do movimento, se o movimento está a favor ou se ele está contra a orientação da trajetória. Então até aqui, o que a gente precisa tomar cuidado, né? Fazendo uma revisãozinha do que a gente viu até agora. A gente precisa ter claramente que trajetória é o local geométrico no qual o corpo se movimenta. A gente precisa ter claramente que a posição, o espaço, é o local ocupado por um corpo nessa trajetória. O fato de um carro inicialmente estar na posição, um corpo está na posição 10, não significa que ele andou 10 metros. Aquilo indica a placa que ele ocupa, a posição ocupada por ele num local geométrico. Outra coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado, a diferença entre ΔS e distância percorrida. Todas as vezes que a gente fala de ΔS, nós estamos falando de deslocamento que remete à variação. Essa variação, como nós vimos, pode assumir valor positivo ou pode assumir um valor negativo. Quando nós encontrarmos um ΔS positivo, a gente sabe que o movimento foi predominantemente a favor da trajetória, e um ΔS negativo, um movimento predominantemente contrário à orientação da trajetória. Além disso, todas as vezes que ele falar de distância percorrida, ele vai querer indicar para a gente o quanto de fato o corpo percorreu, e esse valor sempre será um valor positivo, nunca negativo. Ok? Feito essa
abertura, vamos dizer assim, dos pré-requisitos para a gente entender movimento, nós estamos prontos e aptos para entender o conceito de velocidade média. Assim como nós definimos o movimento, é importante a gente definir o conceito de velocidade. Velocidade é uma grandeza que vai medir a rapidez com que um corpo se desloca em uma certa trajetória. O cálculo da velocidade, a gente vai ver velocidade média inicialmente, ela indica o que para a gente? A variação do nosso espaço em um certo intervalo de tempo. Percebam que aqui nós temos um deslocamento, um ΔS, numa certa variação de tempo, que seria um ΔT, que seria o tempo final, menos o nosso tempo inicial. Lembre-se que o ΔS pode assumir valores positivos ou negativos. A gente precisa tomar bastante cuidado que quando a gente chega num cálculo de velocidade média positivo ou negativo, como é que nós vamos interpretar esse conceito do sinal fisicamente? Uma velocidade média positiva vai estar indicando para a gente que o movimento foi predominantemente a favor da trajetória, significa que o corpo andou mais a favor da trajetória do que contra. E uma velocidade média negativa vai estar indicando para a gente que o movimento foi predominantemente contrário à orientação. Isso significa que o corpo andou mais contra a orientação da trajetória do que a favor. Dando um exemplo aqui de velocidade média. Imaginem vocês que nós temos um corpo, um carro, alguma coisa assim, andando com uma velocidade de 72 km por hora. Essa velocidade de 72 km por hora, ela está indicando para a gente o quanto o carro percorre num certo intervalo de tempo. Se a velocidade média fosse constante, né, e após 1 hora cronometrada no relógio, esse carro deveria percorrer uma distância de 72 km por hora. Essa unidade de medida que aparece aí, o quilômetros por hora, é uma unidade de medida que refere-se ao sistema usual. Quilômetro por hora é o que você, por exemplo, vai encontrar lá no velocímetro do seu carro. No dia a dia a gente usa muito quilômetro por hora. Mas nós temos que aprender a fazer uma conversão de quilômetros por hora para o sistema internacional, que é o metro por segundo. E aí como é que a gente faz essa conversão? De uma maneira bem simples, quer ver? Se você tem uma velocidade de 72 km por hora, você precisa lembrar que 1 km equivale a 1000 metros, né? Então 1 km é igual a 1000 metros, e significa que o quilômetro que está aqui, eu vou representar ele aqui como sendo 1000 metros, ok? E a hora que aparece dividindo aqui os 72 km por hora, a gente precisa lembrar que 1 hora em segundos equivale a 3.600 segundos. Aí você fala, ô Davi, de onde que vem esses 3.600 segundos? Lembre-se que 1 hora tem 60 minutos, cada minuto possui 60 segundos, 60 vezes 60 dá os 3.600 segundos, que é 1 hora. Beleza? Então aqui vai ficar 72 vezes 1000 dividido por 3.600 segundos. E aí a gente pode aqui, olhando para a matemática, fazer uma simplificação rápida. E aí a gente vem aqui e corta, por exemplo, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Aqui ficou 10, 36, 72. Se eu dividisse em cima e embaixo por 10, eu não estaria mudando nada a minha conta. E eu simplesmente ia estar desaparecendo com esse 0 daqui, 36 dividido por 10 e aparecer aqui um 3,6. Quando a gente faz os cálculos 72 dividido por 33,6, a gente descobre que a nossa velocidade no sistema internacional, 72 por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. E aí aparece a nossa unidade de medida do que a gente chama de SI. Né? O SI corresponde ao nosso sistema internacional de unidade. Você deve ter percebido, né, e aqueles que já viram o conceito de velocidade média, que apareceu uma regrinha que aparece inclusive nos livros didáticos, né, que é a regra de conversão do sistema usual para o sistema internacional. Como assim? Se você tem uma velocidade que é dada no sistema usual, quilômetros por hora, e você precisa converter para o sistema internacional, que é o metro por segundo. Observe que do sistema usual para o sistema internacional, a gente pegou o valor numérico inicial, que era os 72 km por hora, e acabamos dividindo aqui por 3,6 e chegamos no valor do sistema internacional, que é os 20 metros por segundo. Daí sai a regra, né? Qual que é a regra, Davi? A regra é a seguinte: se eu quero converter de quilômetros por hora para metros por segundo,
né? Quero converter de km por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6, ok? Se eu quero converter de metros por segundo para quilômetros por hora, eu faço o processo inverso. Aí eu venho aqui e multiplico por 3,6. Aí você fala assim, como é que eu não esqueço isso? Simples, na hora que você fizer a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, lembre-se que o valor numérico em metros por segundo sempre vai ser um valor menor do que o valor em quilômetros por hora. Exemplo, eu dei aqui 72 km por hora, apareceu um valor numérico 20 metros por segundo. Então, o sistema usual, quilômetros por hora, é um valor sempre maior do que o sistema internacional. E aí você lembra que de km por hora para metros por segundo tem que dividir por 3,6 e de metros por segundo para km por hora tem que multiplicar por 3,6. Muito cuidado, porque a gente tem mania de simplificar muito a nossa fala, e aí você está fazendo exercício, converte de km por hora para metros por segundo, e aí acaba falando, de km por hora para metros por segundo divide por 3,6. De km por hora para metros por segundo divide por 3,6. De repente você começa a falar de quilômetros para metro divide por 3,6. De quilômetros para metro você não divide por 3,6. Lembre-se que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então cuidado na hora de simplificar o raciocínio, o pensamento, para não cometer pequenos equívocos aqui e acabar fazendo conversões erradas na hora de resolver exercício. Ok? Bom, feito isso aí, nós estamos prontos para discutir algumas questões relacionadas à velocidade média. Por exemplo, nós temos o Enem, aí, a prova que foi aplicada em 2017, que diz o seguinte: no Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram por meio de fotografias os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa em caso de excesso de velocidade. Fotografar o veículo quando ele passa sobre uma marca no solo após o segundo sensor. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo ele dá as alternativas já querendo considerar a unidade medida milissegundos. Percebam, caros alunos, que quando a gente vai trabalhar com uma questão do Enem, a gente já se depara logo com um texto longo, com termos mais complexos, que acabam dificultando às vezes um pouco a interpretação. Mas é importante a gente destacar aqui na leitura do enunciado algumas informações importantes. Uma informação importante que aparece aqui de cara para a gente é a velocidade máxima permitida. Ele fala que ele pode percorrer ali o trecho com uma velocidade máxima de 60 km por hora. Outra coisa importante que aparece é que esse tempo tem que ser dado em milissegundo. Quando a gente fala em milissegundo, o termo mili que aparece aqui, ele remete à potência de 10 elevado a menos 3 segundos. Essa vai ser a unidade de medida que ele está procurando. A figura que o exercício apresentava era essa daí, ó. A gente tem uma caixa com a máquina fotográfica, que seria o nosso radar fotográfico. Temos o sensor 1, que está aqui na nossa figura, sensor 1, que é representado por essa linha, e nós temos o sensor 2, que é representado por essa segunda linha. Na prática, isso seria aquela marca mais forte que a gente consegue enxergar no asfalto, O pneu do carro, ao passar pelo sensor 1, ele ativa um cronômetro, e quando ele passa no segundo sensor, ele desativa esse cronômetro. Como nós conhecemos a distância entre os dois sensores, que é de meio metro, a gente vai calcular pela velocidade que ele está propondo aqui, a velocidade, o tempo necessário para ele percorrer isso aqui sem ser multado. E para isso a gente vai usar o conceito de velocidade média, que nós acabamos de ver na nossa aula. A velocidade média, nós vimos que ela indica para a gente a variação do espaço em um certo intervalo de tempo. No caso do nosso exercício, nós temos que
o carro, para não ser multado, ele tem que ter no máximo uma velocidade ali de 60 km por hora. 60 km por hora. E nós temos que a distância entre os dois sensores é uma distância de meio metro, 50 centímetros. E aqui nós vamos calcular o ΔT que ele gasta para percorrer os dois sensores. Observem que eu coloquei aqui propositalmente as unidades de medida. Quando a gente vai fazer uma conta, a gente não coloca unidade de medida, mas eu coloquei para vocês perceberem que existe uma incoerência entre os dados. Nós temos a velocidade em quilômetros por hora e nós temos aqui o ΔS que foi dado em metros. Se a gente não tomar cuidado e fazer uma conversão de unidade, a gente não vai conseguir chegar na resposta. Lembre-se que a questão pede para a gente colocar a resposta em milissegundos. Então uma dica é, converta primeiramente a velocidade para o sistema internacional. Como é que a gente converte a velocidade para o sistema internacional? Ela está em quilômetros por hora, lembra? Nós temos que passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Isso vai ser igual a 0,5 sobre o nosso ΔT. Observem que existe agora uma coerência entre as unidades de medidas que nós estamos usando. A velocidade, uma vez que eu dividir km por hora por 3,6, vai aparecer aqui o metro por segundo. E o nosso ΔS que já estava em metro. Se a gente fizesse uma análise de dimensões de unidade de medida, nós iríamos cancelar o metro e vamos perceber que o ΔT já vai aparecer em segundos. E aí existe já uma coerência e a gente pode continuar a nossa conta tranquilamente. O que a gente percebe aqui para facilitar um pouquinho a nossa vida e sumir com essa vírgula, que a gente às vezes tem uma dificuldade em fazer contas com números decimais. Então eu posso multiplicar em cima e embaixo por 10, que eu não vou estar alterando em nada a nossa conta. E aí eu vou ficar aqui com 600 dividido por 36. Isso vai ser igual a 0,5 dividido pelo nosso ΔT que eu quero calcular. Aqui fica mais fácil a conta, a gente pode fazer uma simplificaçãozinha. Eu posso simplificar o 6 e o 36. Isso aqui vai ficar 100 dividido por 6, né? E o 100 dividido por 100, por 6, aliás, dá para a gente fazer uma nova simplificação. Dá para dividir tudo por 2, né? 100 dividido por 2, isso aqui vai dar 50. E 6 dividido por 2, isso aqui vai dar 3. Isso vai ser igual a 0,5 sobre o nosso ΔT. Portanto, o que nós vamos ter aqui? Que o nosso ΔT vai ser igual, fazendo uma multiplicaçãozinha em cruz aqui. Nós teremos 3 vezes meio, que vai dar 1,5, e aqui 50 vezes o nosso ΔT. Então vai ficar 50 vezes o nosso ΔT igual a 0,5 vezes 3. O nosso 50 vai passar dividindo a nossa conta, então aqui vai ficar 0,5 vezes 3, tudo isso dividido por 50, né? Novamente a gente pode fazer uma nova simplificaçãozinha aqui, a gente pode cancelar esse 5 que aparece na conta, né? A gente faz uma simplificação e na simplificação a gente corta o 5, então aqui vai ficar 0,1, né, no final, dividido por 10. Isso vai dar 3 vezes 10 a menos 2, né? O 10 que está dividindo ele passa para cima, sobe com negativo na potência, então aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 2 segundos, né? O que a gente viu no slide anterior? Ele pediu a resposta em milissegundos, então eu preciso fazer aparecer aqui um 10 a menos 3. Para poder aparecer um 10 a menos 3 aqui, eu vou ter que aumentar aqui o número para 3, ou seja, vai ficar 10 a menos 3. Para poder aparecer o 10 a menos 3 é como se eu estivesse dividindo por 10, então eu tenho que multiplicar aqui por 10 também. Para aparecer o milissegundo, portanto, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, e dessa maneira vai aparecer aqui o 30 vezes 10 a menos 3 segundos. Esse 10 a menos 3 corresponde ao milissegundos, portanto, a nossa alternativa correta vai ser os 30 milissegundos, que se a gente voltar na questão, vai dar a alternativa C. Ok? Então percebam que é um enunciado longo, as contas em si envolvem contas com números decimais, que dá um pouco mais de trabalho, e aí exige do candidato um pouco de paciência na leitura, na interpretação e nos cálculos. Ok?
Um segundo exercício que eu separei para vocês, que é também do Enem, já uma questão de 2012, indica o seguinte: uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desta empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis, para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, observe que agora o tempo será em horas. As unidades de medidas que apareceram no enunciado já aparecem do ponto de vista que a gente pode destacar. Aparece para a gente aqui 80 km por hora, né? Como vocês podem ver aí na figura. Aparece aqui a distância percorrida no primeiro trecho, que é de 80 km. Aparece a distância percorrida no segundo trecho, que é de 60 km. E a velocidade máxima permitida no segundo trecho, que é de 120 km por hora. Como ele pede a resposta em horas, a gente já percebe que existe uma coerência entre as unidades de medida e a pergunta do exercício. Agora, vamos tomar bastante cuidado na hora de montar o raciocínio da nossa questão. Segundo o texto, ele fala que a empresa ela precisa percorrer aqui dois trechos diferentes, né? E com velocidades diferentes. E ele dá o valor desses trechos. Então, se a gente representasse aqui, por exemplo, uma trajetória, eu poderia dividir a distância que ele vai percorrer em duas etapas, né? A primeira etapa ele descreve para a gente que ele vai percorrer uma distância de 80 km com uma velocidade média de 80 km por hora. E na segunda etapa, o segundo trecho, ele vai percorrer uma distância de 60 km com uma velocidade aí de 120 km por hora, certo? Então, quando a gente olha para essa questão, é importante a gente perceber que para calcular o tempo total de viagem, eu preciso fazer um cálculo de velocidade média no primeiro trecho e um cálculo de velocidade média no segundo trecho. E aí a gente precisa lembrar da equação de velocidade média, que é o nosso ΔS sobre o nosso ΔT. Quando eu olho o primeiro trecho, nós temos uma velocidade de 80 km por hora, um ΔS de 80, num certo tempo aqui que nós vamos chamar de ΔT1. Facilmente a gente percebe aqui que o valor do tempo calculado nesse primeiro trecho vai ser 80 sobre 80, que dá 1 hora de viagem. Então, o primeiro trecho, ele percorre e gasta aqui nos 80 km 1 hora de tempo. No segundo trecho, a gente vai novamente recorrer à velocidade ΔS sobre ΔT, que é a velocidade média. Nós temos uma velocidade agora de 120 km por hora, e um ΔS de 60 km. E aí nós vamos calcular aqui o nosso ΔT2. O que a gente percebe? Que esse ΔT2 ele vai ser 60 dividido por 120. 120 é o dobro de 60. Isso significa que a gente pode simplificar isso aqui e chega na fração que o ΔT é igual a meio. Meio que? Meia hora, que dá 0,5. Portanto, o tempo total de viagem vai ser o ΔT1, que é 1 hora do primeiro trecho, mais meia hora do segundo trecho, totalizando aqui 1 hora e meia, portanto, dando a alternativa C. Ok? Nessa primeira aula é importante a gente destacar a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Além disso, você precisa ter em mente o conceito de velocidade média. Lembre-se que velocidade média é uma grandeza que serve para indicar como que é a rapidez de um corpo. Ela não serve para detalhar o movimento. Na próxima aula veremos movimento uniforme e aí sim teremos mais detalhes sobre a velocidade.